Olá, a Liga Regional de Xadrez Mata Vertentes convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever e no sininho para receber notificações sempre que tivermos novas publicações. Este é o canal LRX. Pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o Lance do Mestre da Federação Mineira de Xadrez. Eu sou o mestre nacional Pedro Lage, diretor técnico da Federação Mineira. Antes de nós iniciarmos, vou passar a palavra para o nosso vice-presidente, Ricardo Salim. Pessoal, seja todo mundo aí, né? Todos sejam bem-vindos à nossa, mais uma atividade nossa aqui da Federação Mineira de Xadrez, dessa vez o Lance do Mestre, apresentado pelo mestre nacional Pedro Ferreira Lage, que também é o nosso diretor técnico na federação, e também gostaria realmente assim de dizer a vocês o nosso esforço para manter o xadrez aqui de Minas Gerais em atividade, mesmo nesses períodos de pandemia. Alguns torneios estão acontecendo, claro que com todo o protocolo sanitário, as questões envolvendo em relação à saúde, mas a coisa tem continuado a andar. Lembrando também que no próximo dia 20 nós teremos aí mais um Lance do Mestre, desta vez com o mestre nacional Leandro Campelo, que é o atual campeão mineiro também aqui, para que vocês possam manter o xadrez em atividade. E deixo agora a palavra com o Pedrão, fica à vontade, Pedro, é com você agora. Ricardo, obrigado, pessoal. Então sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro Lance do Mestre do ano de 2021. Pessoal, para quem ainda não teve oportunidade de participar da atividade do Lance do Mestre, quem às vezes está conhecendo pela primeira vez ou já participou de outros modelos, nós vamos dar uma enfatizada bem simples do que vai acontecer. Nós vamos analisar uma partida, pessoal, e é uma forma muito interessante de estudar, que nós vamos passar uma partida jogada por dois mestres e vamos tentar acertar os lances. Nós estamos aqui do ponto de vista da branca, nós vamos tentar acertar os lances que o branco fez em determinados momentos críticos da posição. Vão ser 10 lances do mestre ao total, e vocês devem, pessoal, manter a anotação para vocês. Então, pegue um papelzinho com uma caneta, utilize o celular, pode marcar os lances que vocês forem fazendo. Eu vou dar um tempo no momento adequado, nós vamos chamar aqui de LM, lance do mestre 1, 2, 3, até o 10, e vocês vão marcando. Se você acertar o lance, marca um pontinho para você. Ao final da partida, a gente revela quem foram os dois jogadores, para não influenciar na tomada de decisões de vocês, e vocês veem qual foi o score total ali em 10 lances do mestre. O objetivo é o treinamento, é uma forma ótima de treinar, uma metodologia que já existe e a gente está aproveitando para manter os jogadores em atividade. Então, pessoal, quem tiver alguma dúvida, pode utilizar o chat, igual a gente estava comentando anteriormente, pode escrever por aqui pelo chat, que eu vou estar acompanhando, vou estar lendo também. Então, pessoal, está todo mundo com o microfone mutado por questão da gravação, e peço, por favor, só que não mandem lance aqui no chat para não influenciar na decisão dos nossos amigos aqui, que o importante é justamente a gente treinar essa tomada de decisões. Eu vou estar cronometrando, pessoal, os lances, e vocês vão ter em média 2 minutos por lance do mestre. Um ou outro vai ser 3 minutos, que são decisões um pouco mais emocionantes. Mas eu vou avisando, podem ficar tranquilos. Então, vamos dar início, pessoal. Nós estamos aqui acompanhando o ponto de vista do branco. O branco iniciou aqui com D4, cavalo F6, C4, G6, G3, bispo G7, bispo G2, roque, cavalo C3, D6, cavalo F3, cavalo BD7, roque, E5 e E4. Estamos aqui, então, numa defesa índia do rei. O branco optou pela variante do fianqueto com G3. O negro, no momento, jogou com torre E8, H3, segurando a casa G4, E por D4, cavalo por D4, cavalo C5, pressionou o peão de E4, torre E1, defendendo, bispo D7, rei H2, segurando o ponto H3, dama C8, pressionando H3, F3, controlou E4, A6, bispo E3, torre B8. Estamos aqui diante do primeiro lance do mestre. Então, pessoal, vocês têm 2 minutos contando a partir de agora. Branco joga. Tome sua decisão. Observe o que o negro está
planejando e anote no seu rascunho aí o seu lance escolhido. Roberto, pessoal, eu aumentei o áudio aqui, ver se houve alguma diferença, pessoal. Se ajudou. Perfeito, gente. Mestre Washington, se tiver algum detalhe, meu amigo, pode comentar aqui no chat com a gente que a gente vai lendo as mensagens. Pessoal, 1 minuto e meio. Então, podem ir planejando aí a tomada de decisões de vocês. Pessoal, todo mundo anotou, o tempo finalizou. Então, esse foi o primeiro lance do mestre aqui. O jogador de brancas jogou A4, com a ideia, pessoal, de segurar o lance B5, que era uma possibilidade que o negro tinha nessa posição de tentar ganhar espaço na ala da dama. Então, o branco optou por A4. A5 jogou o preto. Ele cede a casa B5, que ainda pode ser controlada pelo lance C6, e ganha agora o controle definitivo de B4, com a ideia de utilizar essa casa, quem sabe, para um cavalo, por exemplo, para colocar uma peça. Seguiu dama C2, C6 controlando B5 e D5, torre A D1, dama C7, dama F2, torre de B D8. Observe que o preto acabou de centralizar a torre, mantém o controle de B5 e D5, e o branco agora faz um lance muito interessante, LM2. Então, 2 minutinhos, pessoal, esse 2 minutos e meio que esse merece. Não pela dificuldade, mas pela beleza.
Temos 1 minuto ainda, pessoal. Vou tentar identificar qual que vai ser o plano do branco, para a gente entender esse lance. Dez segundos, pessoal, vamos tomando uma decisão. Importante que todo mundo tome uma decisão, gente. A gente treina a nossa tomada de decisões e se habitua a ter que fazer um lance. Quando a gente está num torneio, em um evento que precisa estar com o tempo apurado ali, a gente tem esse hábito de estar sempre fazendo o lance. O tempo finalizou, pessoal. Todo mundo marcou sua escolha. O lance aqui é um lance bem interessante que o jogador de brancas fez, visando já o plano que ele seguiria. Ele jogou rei H1. É um lance muito interessante quando a gente entende a ideia dele. A ideia dele é continuar o ataque na ala do rei. E para isso, ele tira o rei da diagonal, que um dia pode ser olhado aqui pela dama. Eventualmente, um D5 pode ganhar força. Então, ele faz esse lance profilático antes de iniciar um ataque ali na ala do rei, jogando o rei H1. Seguiu bispo C8. Então, lance do mestre 3. 2 minutinhos, pessoal. Vamos com energia, gente. Nós estamos na chuva para se molhar, né? Estamos aqui de brancas nessa posição, precisamos de colocar problema para as negras. Temos 1 minuto ainda, pessoal. Vamos ser coerentes com o lance rei H1, que nós fizemos anteriormente. Dez segundinhos, gente, pode tomar sua decisão. Marque o seu lance. Tempo, então, finalizado, pessoal. Para ser coerente com o lance rei H1, o branco jogou aqui G4. Com a ideia de ganhar espaço na ala do rei, ele vai iniciar esse ataque. E se o rei tivesse em H2, poderia ter um tema de D5
com cheque, quebrando aqui o centro do branco. Então, por isso que ele fez aquele rei H1 profilático antes de fazer o G4. Seguiu dama B6, dama C2, torre F8, planejando em algum momento romper com F5, com possibilidades de passar o cavalo via D7, via E5. São ideias que o preto tem nessas posições aqui típicas de Índia do rei. Pessoal, um parênteses apenas, nosso amigo Meilon, se perdoa, ele comentou do B5 intermediário em um momento antes do A4, né, com ideia de... o branco tinha realizado aquele A4 justamente para segurar o B5 e o preto desistiu do B5 aqui, preferiu seguir com a dama para B6. Mestre, o B5 ele é um pouco problemático, porque quando se captura em B5 e se captura, a casa D5 perde controle. Então, o objetivo das negras justamente é manter um peão em C6, e já que o branco controlou bem B5, ele vai só manter o peão em C6 para vigiar, principalmente a casa D5. Essa casa tem que estar sob controle, porque esse cavalo saltando aqui pode incomodar. Tomando depois de C, tomando depois de E. O nosso mestre Meilon tinha feito o comentário antes, e o branco aproveita aqui esse avanço da ala da dama, né, para ganhar um pouco de espaço, e o negro jogou com esse A5 e conseguiu controlar bem B4. Então tem um suporte aqui para utilizar para as peças, seja com o cavalo, seja com a dama passando para B4. O branco seguiu, portanto, com F4. Nós temos que ser coerentes com o nosso plano, né, pessoal? Jogamos H1, preparamos o G4 e vamos, portanto, com F4, pronto. E4 aqui está bem seguro. Observem que o peão aqui tem ataques dos dois cavalos, mas tem defesa do bispo, do cavalo e da dama. Seguiu-se com torre A8 e, nesse momento, lance do mestre 4, pessoal. Colocou pressão no ponto de E4. 2 minutinhos, 2 minutos e meio, que esse é um lance para vocês no espírito de uma partida da Índia do Rei. Temos 1 minuto ainda, pessoal. Pessoal, temos que seguir aqui no espírito que a posição pede, né? Já jogamos F4, G4, começamos esse ataque na ala do rei. 10 segundinhos, então. Vamos treinar essa tomada de decisão. Quem ainda não escolheu um lance, escolha um, pessoal, que é importante a gente se habituar com isso. Bom, tempo finalizado, gente. O branco optou aqui por F5. É importante esse lance, pessoal, porque ele planeja romper no ponto G6 com a ideia de abrir a coluna F,
não só ele está aumentando a pressão aqui na ala do rei, então com a ideia dessa avalanche de peões. Tem que tomar bastante cuidado com esse lance F5, por causa da casa E5. Então o branco está cedendo essa casa para o negro de forma permanente, porque os peões que poderiam vir a F4 ou vir a D4 já não tem mais essa possibilidade. O peão de D já não existe, o peão de F já passou para F5. Então o negro vai poder usar essa casa como uma base de operações aqui, possivelmente para algum cavalo, em um momento futuro. Porém, é uma concessão que o branco tem que fazer. A gente não tem como a gente atacar, tentar colocar pressão para o nosso adversário sem deixar algum tipo de equivalente, né? O adversário vai ter contra-jogo, o importante é que a gente mantenha o controle da iniciativa e não permita que essa ocupação aqui em E5 seja muito crítica, né? Então é isso que a gente vai observar. O negro jogou cavalo de FD7, justamente colocando um olho aqui na casa E5, e agora lance do mestre 5. 2 minutos e meio, pessoal. No espírito, hein, gente? Tempo contando. Nós já iniciamos esse ataque na ala do rei. Vamos com tudo. Temos 1 minuto ainda, pessoal. Dez segundinhos, gente. Vamos tomando nossas decisões. O que a gente pode fazer aqui de brancas? Tempo finalizado, pessoal. O branco escolheu aqui, gente, seguindo esse espírito do ataque na ala do rei. Jogou com G5. Isso é um lance bem interessante. Observa como é que ele coloca a pressão aqui na ala do rei. Ele ganha espaço e ele não importa tanto com o controle da casa E5, que o preto tem, porque ele confia nesse ganho de espaço que vai ter para poder abrir linhas em cima do rei preto. Então seguiu nessa posição com bispo E5, justamente para não levar F6, que deixaria o bispo sem jogo, na casa G7. Seguiu com F6, mesmo sem o bispo, o lance escolhido aqui ganha espaço e deixa o bispo afastado da casa G7, que eventualmente pode ser um tema de mate. Pessoal, então bastante atenção nessa casa aqui, que esse ponto F6, esse lance F6 aqui com peão tem objetivos aí futuros. H6, tentando enfraquecer a casa F6, seguiu-se cavalo F3, controlando G5, H por G5. Observe, pessoal, que agora ele não pode capturar o jogador de brancas aqui.
em G5 de cavalo, que o peão de F6 está caindo. Caso capture de bispo, é uma possibilidade também interessante, mas o peão continua caindo, então primeiro ele captura em E5, para eliminar esse bispo que pressiona F6. Cavalo por E5, observa que o negro quer manter uma peça na casa E5, não vai tomar de peão aqui, e além dele aumentar a força da cravada na diagonal G1 A7, ele perde esse posto para uma peça, que um cavalo aqui é sempre muito interessante. Cuidado, pessoal, isso é um detalhe muito interessante que a gente observa, que essa ausência do bispo de casa preta aqui que o negro tem, ela pode ser perigosa se o branco conseguir passar peças para o ataque. O branco jogou aqui com o bispo por G5, recuperou o peão e segurou o ponto F6. Observa que do ataque do branco aqui, além dele ter conseguido abrir o roque negro, ele manteve esse peão de F6, que é um ponto aí sempre de destaque, né? Observa também, pessoal, que geraram alguns buracos posicionais, né? Primeiro, essas casas C5 e E5, que são características aqui que o negro controla, né? Nessas posições de Índia do rei, sempre deixam esses dois cavalos aqui com alguns saltos que no futuro pode ser um pouco perigoso, né? Além dessa diagonal do bispo de C8 pressionando o ponto de H3. São detalhes que a gente de branca vai ter atenção, mas nada que impeça que o nosso ataque flua, né? Rei H7. Esse lance, pessoal, é um lance um pouco obscuro de primeira vista, pois ele não está desenvolvendo assim nada de tão imediato e ele tem uma ideia de jogar um torre H8. É um lance até um pouco otimista, não só que essa torre defende eventuais entradas aqui explorando essas casas, né, que uma dama seria o desejo aqui do branco passar essa dama para atacar na ala do rei, mas ele também tem ideia de colocar a torre H8 e exercer pressão aqui sobre a coluna H, em cima do nosso rei em H1. Mas nesse momento o lance do mestre 6. E aqui é um lance que é importante, pessoal. 2 minutos e meio. Vamos com energia, hein, gente? Branco joga. Vamos agredir, pessoal. Tem 1 minuto ainda. Dez segundinhos, pessoal. Vamos tomar uma decisão. Vamos habituar sempre em escolher um lance ao final do tempo. Tempo, então, finalizado. O branco escolheu aqui, pessoal, um detalhe bem interessante. Ele observou que tem um ponto aqui que está sem defesa das negras, né? Ele jogou simplesmente torre por D6. Não só ganha o peão, mas é um peão
que permite agora que a coluna D seja explorada, além de enfraquecer o controle dessas duas casas que a gente destacou antes, que são pontos fortes aqui para os cavalos das pretas, e além disso, ele começa a aproximar uma torre que ainda não tinha função direta na ala do rei, para conectar aqui com eventuais invasões aqui que o branco pode fazer. Observamos, pessoal, que o negro tentou um contrajogo interessante. Ele jogou dama B4. Colocou um olho na torre, atacou o peão e começou a coordenar com os cavalos. Essa entrada de dama, e essa dama não estava sem tanta função em B6, né? Seguiu-se dama F2. Importante esse lance agora, gente. Dama F2, passando essa dama de forma bem discreta, né? Aqui para a ala do rei, ameaçou dama H4, como quem não quer nada, né? Dama H4 e dama H6. Seguiu torre H8, que é o plano original do rei H7, né? Justamente com a torre entre H8 e controle essas invasões de dama e coloque um olho aqui no rei branco também. Cavalo A2, atacou a dama. Dama por C4, atacou o cavalo e recuperou o peão. Torre C1, pressionou a dama e pressionou o ponto C5. O branco, com esse ataque, força o negro a dama por A2, torre por C5. Começa então a ativar essas duas torres das brancas. Cavalo D7 é um lance interessante, pessoal. Ele recua o cavalo, mas ele ataca, ganha um tempo nessa torre de C5, abre para a torre de E8 e coloca também um olho aqui no peão de F6. Torre A5, ganhando um peão, com ideias no futuro, quem sabe, de torre A8. Seguiu rei G8, abrindo para a torre de H8. Rei H2, controlou o ponto H3. Caso esse cavalo saia, esse bispo também poderia coordenar aqui com a torre pressão na coluna H. Dama B3, colocou um olho também em H3. Dama D2. Cavalo F8. Mantém o cavalo próximo da ala do rei e abre para o bispo. Desculpa, pessoal, abre para o bispo pressionar o ponto H3 aqui de forma bem direta, né? Seguiu torre D3, controlou H3. Dama B6, ataca a torre. Bispo E3, pressiona a dama, a torre está defendida em A5. Dama C7, cheque. Bispo F4, expulsa essa dama. Dama B6. Aqui o branco poderia pensar em uma eventual repetição, né, com bispo E3, bispo F4, mas nós estamos numa posição dessa de branca, de forma alguma nós vamos pensar em repetir, né, pessoal? Nós temos um peão a mais, o controle da coluna D, a torre em H, por enquanto, está batendo em um ponto que está controlado. As duas torres podem facilmente se coordenar, essa torre tem passagem livre pela quinta fileira, e nós temos o par de bispo aqui numa posição que está abrindo cada vez mais, né? Nós já conseguimos espaço na ala do rei e vamos aumentando a iniciativa das nossas peças aqui. Bispo D6, cavalo E6. Melhorando o cavalo, torre E5, melhorou a torre que não tinha função em A5, torre D8, e nesse momento, gente, lance do mestre 7. 2 minutos e meio, pessoal, no espírito do que nós estamos fazendo até agora, hein? Com muita energia, atividade, vamos colocar problema aí para as negras, branco joga.
Temos um minutinho ainda, pessoal. Todo mundo deve participar da festa, hein, gente? Vamos ativar essas peças brancas. Quem não tá jogando... 10 segundos, pessoal. Vamos tomando as decisões. Tempo encerrado, gente. Pessoal, o branco escolheu aqui um lance muito interessante. Observem que ele tem pressão pela coluna D, ele controla a coluna D, ele está justificando nessa posição que essa torre em H8 não tem função, o bispo não está bem coordenado aqui com o cavalo, o ponto H3 está bem defendido, e ele observa que essa dama está com poucas casas. E aqui que é o ponto interessante. Então ele tenta deixar essa dama cada vez mais fora de jogo. E para isso ele ganha espaço e joga B4. Esse lance é bem interessante, pessoal, com a ideia aqui de jogar A5. E esse lance A5 aqui pode incomodar, porque essa dama não tem casas boas, e caso entre na coluna A, né, ela perde cada vez mais a iniciativa. Então, o preto aqui já está numa posição delicada. Seguiu dama 6, e agora, pessoal, lance do mestre 8, 2 minutos e meio. Todo mundo participando, hein, gente? Todas as peças têm que jogar. Vamos coordenar todo mundo que a gente consegue pressionar cada vez mais. Um minutinho ainda, pessoal. Vamos ativar aí todas as peças brancas. Dez segundos, pessoal, que ainda não tomou uma decisão. Vamos escolhendo um lance. Importante a gente se habituar. Tempo encerrado, gente. O branco, observa aqui, gente, que nós temos algumas peças bem ativas, mas tem uma aqui que não está participando ainda da festa, né? Então, nós podemos aqui
melhorar o bispo F1. Temos ideias aqui de descoberto, tirando essa torre sobre a dama, por uma ideia seria torre F3, a gente pode planejar, não de forma imediata, mas a gente já coloca o olho na dama e continua controlando H3. Então esse é um lance bem interessante que melhora a última peça branca que precisava agora para terminarmos a nossa coordenação. Jogou torre por D6, pessoal. É um lance aqui já um pouco desesperador, tá? A posição branca já está bem superior, o negro já não tem muito o que fazer, esse cavalo tem dificuldade para sair, não tem casa boa. Esse bispo, por sua vez, também não joga, porque o cavalo atrapalha. O ponto H3 não é nem de perto um problema. Essa torre em H8 não tem função, porque pressiona um ponto que está bem controlado. E aqui o negro tentou utilizar de um recurso para simplificar um pouco a posição, já um pouco desesperador, jogou torre por D6. Com a ideia de que se torre D6, há possibilidades desse bispo cair em algum momento, que o bispo não tem defesa. Porém, vocês, jogadores de branca, que já chegamos até aqui, né, gente? Lance do mestre 9, 2 minutos e meio, porque esse merece, para a gente encaminhar o arremate, hein? Já estamos começando a iniciar um arremate. Agora é o momento do cálculo, todo mundo afiado, pessoal? Um minuto ainda, pessoal. Vamos afiado no cálculo, hein, gente? Dez segundinhos, pessoal, vamos tomando a decisão. Esse é um lance que a gente precisa estar em forma, hein, gente? Então vamos buscar esse cálculo para arrematar. Pessoal, um detalhe importante. Nosso amigo Laerte, Ernesto, perdão, comentou aqui no chat que caso o negro tivesse capturado, por exemplo, em A4, ao invés de capturar em D6, não resolveria. Essa dama em A4, amigo Ernesto, ela está fora de jogo. Então, ela não tem função. A captura do peão aqui não é relevante. E simplesmente lances, por exemplo, como bispo E7, eventualmente esse bispo pode sair nessa diagonal também, mas bispo E7 aqui já seria o mais exato. E após a troca em D3, a entrada de dama pela coluna D é decisiva, né? Essa dama fica longe da defesa da primeira fila e essa torre em H8 não tem função. Então, começam a ter temas de mate aqui na primeira fila conjugados com esse bispo de casa preta, né? Que o negro não tem. Outro detalhe interessante, pessoal, comentaram aqui também a possibilidade de torre A5. Torre A5 é um lance interessante, porém, torre A5 aqui o negro pode jogar com dama B6 e não é nada muito claro como que vai prosseguir, né? Em algum momento, além de se cogitar também sempre essas ideias de capturar primeiro em D3. Mas aqui tem um lance bem mais interessante, pessoal.
todo mundo, acredito que comentou ou cogitou a possibilidade do torre por D6, né? Torre por D6, com ideia de invadir a primeira fila, não é decisivo agora, pessoal, justamente pelo controle que esse cavalo exerce sobre D8 e sobre F8. Por exemplo, torre por D6, nessa posição, não foi o lance realizado, tá, gente? Nós estamos só entendendo para a gente ver por que ele escolheu o lance que ele fez na partida. Torre D6, possibilidade de dama por F1 e pressão em H3. Ameaçou torre H3 agora, mate. E não há força nessa entrada em D8, uma vez que cavalo por D8 é uma possibilidade, e não se resolve aqui o que o branco quer com esse ataque, porque esse rei em algum momento pode vir por H7, e essa entrada de dama aqui surgem as ideias de perpétuo e eventualmente de temas em H3 que pode levar ao mate, né? Então, o branco analisou essa ideia de torre por D6, não gostou, e aí o nosso amigo Laerte comentou do mate em qual linha, grande Laerte? Aqui no dama por F1 e agora torre D8. Seria essa ideia. E se rei H7, arremata também. Aqui, cavalo por D8, vai ser... cavalo F8, torre por F8 ganha. Cavalo por D8, ele também vai aqui encaminhar para um ataque decisivo, né? E caso aqui não capture em D8 e jogue torre E8, também vai arrematar com essa ideia. E a entrada de dama em H6. Perfeito, gente. Então, vocês já estão vislumbrando o ataque imediato aqui que o branco tem. Mas, quando a gente coloca até para enfatizar, no computador, pessoal, me chamou a atenção que esse não era o lance que o computador gostava mais depois de um certo tempo de análise. O lance que ele gostava mais foi o lance que ele fez na partida. Embora, vamos cá entre nós, esse lance aqui vai arrematar, vai ganhar, né? No mínimo aqui, ele já tem qualidade a mais e posição já carece de preocupação aqui pro preto, né? Mas justamente por esse cavalo controlar algumas casas da ala do rei, o branco jogou de um jeito elegante aqui para arrematar. Torre por E6. Ele captura o cavalo, elimina o defensor dessas duas casas, e agora prepara, em algum momento, ameaça, né, também o torre E8, e essa torre continua caindo em D6. E quando essa torre cair em D6, essa torre vai ter passe livre em D8, uma vez que o cavalo aqui de E6 não existe mais. Então aqui já é uma posição bem delicada, torre E8 aqui já perde, torre E6, perdão, já perde. A torre está caindo em D6, é difícil a gente sugerir lance aqui, porque justamente o torre por E6 está arrematando. Ele escolheu torre D3, ataca a dama, pressiona H3, né, com as peças. Porém, lance do mestre 9, pessoal. Todo mundo aí bem afiado, 2 minutinhos. Nosso penúltimo lance. Nossa dama está caindo. E o nosso ponto de H3 está caindo. Precisamos ser rápido. Nossa torre também está caindo. Mas lembra que a gente ponderou que aquele peão em F6, com a fraqueza das casas pretas aqui sobre o rei, é decisiva, né? O bispo não está mais em jogo, o nosso bispo de casa preta, mas esse peão é um tema fatal aí da partida. Nosso amigo Laerte comentou bem. Mate próximo, hein, gente? Está chegando. Temos 1 minutinho ainda, gente. E, em homenagem ao nosso amigo Laerte, branco joga mate em 4. Então, vamos lá, pessoal. Dez segundinhos, pessoal, que ainda não tomou uma decisão. Nosso mestre Wagner ponderou, mestre, está no nono. Esse é o nono lance do mestre, nós vamos ter depois um 10º, que é aquele
o lance da glória, né? Nós já estamos chegando nele. Pessoal, tempo finalizado, então. Todo mundo tomou sua decisão aqui. Torre A8 é o lance que o branco escolheu. De forma forçada, rei H7. E agora, esse é aquele para a gente fechar o nosso final de semana com chave de ouro. O último lance do Messi. Branco joga. Está dando mate em 3 lances. Esse 1 minutinho, pessoal. Todo mundo afiado na tática. Pegamos o espírito aí da posição. 1 minuto para a gente finalizar. Branco joga. Lance do mestre 10. Dez segundinhos, gente. Todo mundo tomando sua decisão. Todo mundo encontrou o arremate. Pois então, pessoal, o branco jogou torre, toma torre. Cheque, o preto aqui abandonou, justamente porque segue uma linha de mate. Forçado, rei toma, dama H6, cheque. E aquele maravilhoso peão em E6 apoia o nosso arremate aqui com dama, dama G7, mate. Pessoal, todo mundo, depois de um ataque desse empolgado aí para a gente continuar sacrificando as peças, né? É um ataque sempre inspirador. Então, finalizamos os 10 lances, pessoal. Faça a sua contagem aí, veja quantos pontos você fez ao final. E nós vamos abrir aqui também para um bate-papo com a turma. Espero que vocês tenham gostado da partida, pessoal. E ficam agora abertos os palpites aí de quem jogou, né, a obra de arte. O pessoal está comentando que foram 11 lances do Messi. Vocês estão muito atentos, gente. Isso que é pessoal afiado na tática, né? Importantíssimo. Primeiro, a base número 1 da tática é saber contar de 1 a 11, né? Já estou eu aqui capivarando. Mas é isso mesmo, gente. Foi um lance de brinde, que todo mundo merece. Por estar aqui com a gente acompanhando. Temos um público aqui bem animado. Então, todos os lances têm o mesmo valor. Esse dama G7, eu não ia colocar o torre toma torre no final, mas esse vale para recuperar por algum motivo. Aqui, quem sabe aquele rei H1 que foi muito profundo no começo do meio jogo. Mas é bem interessante, né, gente? Pessoal, alguém tem algum palpite? Pode comentar aqui no chat também de quem foi a partida. Por inspiração do nosso vice-presidente Ricardo Salim, a partida foi uma dica, né, entre 2 brasileiros. Alguém tem alguma ideia de quem seja? Uma partida relativamente recente, pessoal. O nosso mestre Wesley comentou que entre os grandes mestres Leitão e Fia. Quase, você acertou metade já. Juliano, eu e o Calcin. Ô, Juliano, se eu nascer 2 vezes de novo, somar os 2 ratings, quem sabe o desafio Magnus para um Blitz, né? Não, essa é boa, pessoal. Alguém tem algum palpite, gente? Nosso amigo Wesley já acertou o primeiro. Quem estava de brancas e fez essa obra de arte foi o grande mestre Alexander Fia. E quem acabou sendo a vítima aqui que jogou de negras é um defensor aí grande da Índia do Rei, o grande mestre Luiz Paulo Supp. Esse foi uma partida na semifinal do Campeonato Brasileiro de 2017, foi jogado em janeiro de 2018, referente ao ano de 2017, e na semifinal foi entre Fier e Supp. O Fier eliminou o Supp. Na outra semifinal, o Crico classificou, o grande mestre Crico Mectarinha para a final, e o grande mestre Alexander Fia foi o campeão brasileiro daquele ano de 2017. Então, os 2 jogadores aí, referências do nosso xadrez, né? Mas o grande mestre Alexander Fia foi bem violento aí contra a Índia do Rei, né? Pessoal, então espero que todo mundo tenha gostado, se divertido, deu para aprender um pouco. A gente sempre vê partidas de jogadores fortes também, é uma inspiração para todos nós, pessoal. Pessoal, essa gravação aqui está sendo disponibilizada também
no canal nosso do YouTube. Então, quem não teve a oportunidade de assistir vai poder rever. Quem quiser rever de novo, também está muito aí bem-vindo para ver os comentários. Eu vou passar, antes de finalizarmos a palavra ali para o Ricardo Salim. Ricardo. Pessoal, muito obrigado pela participação de todo mundo aí. Realmente, daqui a pouco, né, no mais tardar até amanhã, a gente disponibiliza o vídeo no nosso canal da LRX, que daqui é também o canal da Federação Mineira de Xadrez, e volto a reforçar o convite para o próximo lance do mestre com o mestre nacional, o Leandro Campelo, daqui a alguns dias, daqui 2 semanas, na verdade, né? Se alguém tiver alguma sugestão para nós também sobre atividades do xadrez, alguma coisa, por favor, me chama no privado, a gente está às ordens aqui para poder continuar divulgando, continuar fazendo funcionar. E só para registrar aqui, Pedrão, eu acertei 4, tá bom? Excelente, maravilha, pessoal. Ter sido o último. Gente, quem quiser comentar aqui no chat quantos acertos fizeram, eu vou encerrando aqui a gravação, pessoal, mas e vamos avaliando aqui os acertos da turma, que vale o nosso estudo e aprendizado. O canal LRX agradece a sua presença. Se gostou, curta o vídeo e não esqueça de se inscrever em nosso canal para receber as novidades. LRX Mata Vertentes, estamos escrevendo e contando a história do xadrez brasileiro.